Com um pequeno atraso, saiu finalmente a nossa avaliação de governo federal trimestral e é sobre ela que nós vamos falar hoje. Olá, eu sou Marcelo de Giuseppe, cientista social e político e CEO aqui do Instituto IBESP, e hoje estou aqui para falar um pouquinho sobre a nossa última pesquisa realizada no início de junho, fazer uma análise aqui sobre a avaliação do governo Lula. Nós tivemos várias avaliações acontecendo agora no Brasil e a nossa avaliação ela apresentou alguns dados diferentes aqui. Eu quero falar um pouco sobre isso. Tá? Essa pesquisa foi realizada nos dias 1 e 2 de junho. Nós entrevistamos 1.002 pessoas nos 26 estados mais o Distrito Federal. E aqui a gente tem alguns dados interessantes que chamam a atenção em relação a avaliação, quando a gente compara com a avaliação dos outros institutos. É sobre isso que eu quero chamar um pouquinho de atenção, porque quando a gente presta atenção, a gente precisa entender que existe uma tendência, a gente precisa prestar atenção no histórico das pesquisas e não só naquela fotografia momentânea. Quando a gente olha na página 4, aqui a gente tem 3 informações. Tá? Nós temos a avaliação comum, que vocês estão acostumados a ver, de aprovação, de ótimo, bom, regular, ruim, péssimo, que a gente chama de aprovação por conceito. Eu não gosto daquela aprovação direta, quando o Instituto pergunta, você aprova ou reprova o governo? Por que eu não gosto disso? Vocês vão entender quando eu falar sobre o regular. Né? Mas, sendo um pouco mais direto, a gente tem que respeitar aquelas pessoas que não acham que esteja bom ou que não esteja ruim. E eu sempre cito um exemplo, você pega uma pessoa saindo de um restaurante e você fala assim para ela, o que você achou do restaurante? Ele fala assim para você, mais ou menos. Tá? Ele não achou nem bom, nem ruim. E aí a gente faz algumas perguntas a mais. Assim, você voltaria nesse restaurante? Voltaria. Então percebe que esse mais ou menos tem ali uma tendência a ser bom, né? E não uma tendência a ser ruim. No caso, se ele fala assim, não, jamais voltaria. Então tá bom. Então você percebe que ele tem aí uma tendência para reprovar. Então a gente tem que respeitar essas pessoas que entendem que o governo, né, não está nem bom nem ruim. Quando a gente olha nessa página 4, a gente tem 17,9 de ótimo, 16,3 de bom. A soma do ótimo e o bom é a aprovação de um governo que hoje está em 34,1. Se você comparar com os outros institutos que saíram, nossa aprovação ficou um pouquinho acima. Não é uma defesa do IBESP, mas assim, a nossa pesquisa é uma das que mais tem capilaridade no Brasil. Tá? A gente fala no mínimo com 500 e poucos cidades. Então a gente ouve Jacobina na Bahia, como a gente ouve Borá em São Paulo, a gente ouve cidades de todos os tamanhos, né, de todos os portes, cidades pequenininhas, cidades grandes. Então a gente toma esse cuidado. E aí a nossa aprovação, se você comparar com as outras pesquisas que acabaram de sair agora, a aprovação do governo Lula no nosso instituto está um pouquinho acima. Quando a gente pega a reprovação, que está em 40,4, ela é a soma de 10,2 de ruim, mais 30,2 de péssimo. Nós temos 1% que falou, não sei, não quis responder. E nós tivemos 24,5 de regular. E aqui eu volto naquela analogia do restaurante, né? 24%, 24,5% de regular. E aí a gente fez algumas perguntas a mais, que é o nosso estudo específico criado aqui pelo IBESP, que a gente chama de tendência de aprovação do regular, onde nós entendemos desse regular quantos por cento tem a tendência a vir a aprovar. Tá? Então, dos 24,5, 9,4 tem tendência a vir a aprovar o governo. Quando você chega na página 5 desse estudo, que você já está colocado lá no nosso aplicativo, você tem um histórico trimestral. Como vocês sabem, essa pesquisa aqui é uma pesquisa totalmente financiada pelo IBESP, a gente não tem ninguém aqui, nenhum parceiro comercial que fala, Marcelo, vamos fazer esse projeto como marketing de conteúdo, né? A gente não tem esse parceiro, todo financiado aqui pelo IBESP. Então você tem desde 2023, setembro de 2023, quando a gente falou, não, vamos fazer e começar a divulgar. Né? Então o que a gente percebe que de junho de 2024 a reprovação vinha crescendo, a aprovação vinha caindo e agora teve um movimento interessante, teve uma queda da reprovação. E se você comparar a nossa reprovação, ela está muito parecida com os grandes institutos, com a Este, IPEC e tal, você vai perceber com o Datapoder também, está muito parecido, os 40,4 aqui. Mas a aprovação ela teve uma retomada, né? De 27,2 para 34. Então a queda na nossa pesquisa
ela ficou acima da margem de erro e a aprovação ela teve uma subida acima da margem de erro. Aqui a gente tem que falar bem claramente isso, né? Quando a gente tem que tomar um cuidado, porque quando você fica sendo alimentado por uma faixa, por um meio de comunicação, você tem uma visão do país. Se você se alimenta pelas redes sociais, você tem outra visão do país. E aquilo vai formando uma ideia na sua cabeça de como está o país, sendo que você não ouviu o país. E por que eu digo isso? Porque quando você pega o Nordeste, por exemplo, muitas pessoas se informam pela TV ou não se informam. E aí, se ela tem uma vida ali que para ela está boa, como é que está o governo? Está bom. Então, infelizmente, as pessoas acabam querendo que a pesquisa fale o que ela quer ouvir. Normalmente não é assim, né? Quando a gente pega na página 6, a gente tem aqui de forma um mapa, a gente sempre apresenta pesquisas em mapas, e aqui o IBESP é reconhecido por fazer assim. Eu vou pedir para subir um mapa aqui para você, porque todas as pesquisas que nós realizamos de uma cidade, antes da realização, nós desenvolvemos o mapa da cidade, respeitando a divisão regional que ela tem, mas a gente tem que fazer algumas adaptações, e aí a gente pega e ouve todas essas regiões. Por que é importante isso? Porque você tem mais capilaridade na pesquisa, você ouve todas as regiões ali, você tem informações específicas de cada região, você vai entender problema, imagem do prefeito, ou de um apoiador, que vereador que é forte. Então a gente faz esse trabalho para entender de forma melhor. E aqui a gente coloca o mapa do Brasil nas 25 regiões. O que a gente nota é que o Nordeste tem uma aprovação acima de 50%, as outras 4 regiões, Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, a aprovação fica entre 25,1% e 50%. Quando a gente olha na página 7, a gente vai entender a maior aprovação é na região Nordeste, essa aprovação continua, e aqui, se eu estivesse falando com a oposição do governo Lula, por que essa oposição ainda não pensou de forma didática de tentar melhorar lá o seu posicionamento? E por que eu digo isso? As pessoas do Nordeste, elas têm uma forma diferente de se informar, elas têm uma forma diferente de se comunicar e também uma forma diferente de encarar a política. Vamos dar um exemplo aqui, né? As pessoas, de repente, você vai conversar com uma pessoa, você vem com um discurso nacional, sendo que a pessoa quer que fale sobre a cidade dela. Você vem com um discurso de liberdade de expressão, sendo que o problema dela é esgoto, emprego, custo de vida. Então, você tem que entender muito bem cada perfil de entrevistado, de eleitor, que é para você falar diretamente para ele, porque você fica com um discurso geral que você não afeta, você não encanta, você não emociona. E aí esse eleitor está sendo emocionado por outro tipo de discurso. Quando a gente pega a região que tem a menor aprovação, é a região norte, que é uma região que vem tendo uma mudança, que eu não vou chamar isso de gentrificação, mas a gente poderia encarar como isso, que você percebe pessoas do sul indo criar gado, agricultura no norte, na região norte, Roraima, Rondônia. Isso vem mudando o perfil da política naquela região. Tá? Então, você começa a perceber uma dificuldade da esquerda nessa região. E quando a gente pega a maior reprovação, é a região centro-oeste. Tá? Apesar de não ser a menor aprovação, é a maior reprovação. Quando a gente olha na página 8, que a gente chama de micro-target, é quando a gente tenta entender o perfil das pessoas, né? Homem, mulher, continua uma máxima onde a mulher continua aprovando mais que o homem e o governo federal, governo Lula. Mas aqui tem uma mudança já nas faixas etárias. Normalmente, a faixa etária acima de 60 anos tem uma aprovação melhor do que as outras quando se fala no governo Lula, e isso vem desde as eleições de 2022, tá? Onde os idosos vinham votando mais nele. E quando a gente percebe aqui, a gente não é hoje a faixa que tem maior aprovação. Quando a gente fala de grau de instrução, continua uma máxima do governo Lula, que é quanto mais estuda, menos aprova o governo. E aqui eu volto a falar, se a oposição pensa em ter uma oposição real mesmo, ela deve falar com essas pessoas. Ensino fundamental. Quais são as dores dessas pessoas? Como elas se comunicam? Será que o meu discurso é didático? Da mesma forma, falando para o governo, né, o governo também tem que entender por que as pessoas, quanto mais estudam, menos votam nele.
Né? Por que as pessoas que quanto mais estudam, isso aqui tem uma declaração do Lula falando sobre isso, né? Que é um cuidado que tinha que ter, mas me parece que não houve ainda esse cuidado. Por que as pessoas, quanto mais estudam, menos votam no PT e aprovam o governo Lula? Quando a gente olha a questão de religião, os católicos, eu vou focar mais católicos evangélicos, os católicos aprovam mais que os evangélicos. Quando a gente fala de dependência governamental, o que é a dependência governamental? Foi uma forma que nós criamos aqui no IBESP para tentar fugir da discussão de renda familiar. E por que nós fugimos da renda familiar? A renda familiar, nós temos um bom grupo que não quer dizer sua renda, nós temos um bom grupo ali que não tem capacidade de somar a renda da família, às vezes porque desconhece quanto ganha o companheiro, a companheira ou um filho. E nós temos também aquelas pessoas que acabam falando um valor qualquer. E aí a gente não tinha confiança nesse dado. O que nós criamos aqui? Nós criamos um questionário específico onde nós entendemos o quanto essa pessoa, não é se ela depende ou não, o quanto essa pessoa depende da saúde pública, o quanto que ela depende da educação pública, o quanto que ela tem de benefícios sociais, seja Bolsa Família, BPC e por aí vai, tá? E o que fica claro aqui, e aí nós dividimos em 3 faixas. O baixo IDG, que é aquela pessoa que não depende de nada, mas por que não é dependente governamental? Porque eu sempre cito o mesmo exemplo. Se acontecer um acidente na rua, o SAMU, que é público, vai salvar ele entra numa UPA que é pública para depois ir lá para o seu hospital, né? Particular. Então ele tem algum tipo de dependência. Então é o baixo dependente. Nós temos o médio dependente, que aqui tem uma dependência relativa, e nós temos o alto dependente, né? O alto IDG. Esse alto IDG é aquele que depende de tudo do governo. E o que nós temos aqui de forma muito clara? Quanto mais as pessoas dependem do governo federal, mais elas aprovam o governo. E aqui, de novo, falando primeiro para as pessoas da situação do governo, né? Para aquelas pessoas que gostam do governo Lula. Por que será que as pessoas, quanto menos dependem, menos gostam do governo? Né? Será que essas pessoas têm outras dores que o governo não percebeu e talvez, com todo respeito, mas assim, talvez os estudos que estão sendo realizados não conseguem detectar isso? Por outro lado, se eu estivesse falando para a oposição, por que as pessoas, quanto mais dependem do governo, mais aprovam o governo? Será que as pessoas estão satisfeitas com os serviços, né? A saúde para mim é boa, eu recebendo meu Bolsa Família está tudo bem, meu BPC está tudo bem, e aí você não consegue mostrar, olha, o seu Bolsa Família, o seu BPC está ficando cada vez mais curto por causa do preço do custo de vida. Será que a forma de comunicar, as palavras que eu uso não estão conseguindo emocionar essas pessoas? Tá? Então aqui é um alerta para os dois lados. Quando a gente pega os eleitores de Bolsonaro de 2022, 4,9% aprovam o governo. Em compensação, quem votou no Lula, né, em 2022, 6% reprova o governo. Aí os eleitores que não foram votar, e a gente percebe que era um eleitor realmente dividido, né? A gente pega hoje 28%, 28,1% aprovam, 33,8% reprovam. Aqui a gente também faz um estudo, e eu sempre cito a mesma coisa, eu fico feliz que outros institutos começaram a prestar atenção nisso e começaram a ver a importância dos meios de comunicação em relação à aprovação de governo, a voto de presidente da República. Tá? Quem se forma pela TV, 36,7% aprova o governo, 39,5% reprova o governo. E quando eu vou citar logo as redes sociais, porque a gente tem todos aqui na página 11, você pode ver com calma. Quem se informa por redes sociais, 32,8% aprova o governo, um pouco menos que pela TV, e 38% e 46,1% reprova o governo. Aqui é a maior reprovação. Aqui chama atenção um ponto interessante, que é a questão de amigos e parentes. A pessoa fala, não, minha forma de me informar aqui é falando com os amigos e parentes. A reprovação dessas pessoas aqui é de 53,8%. Então você percebe, olha, as pessoas que estão conversando, seja na igreja, seja no trabalho, estão pegando informação, as informações sobre o governo federal não são informações positivas, né? E aqui eu quero chamar a atenção quando a gente fala novamente de como as pessoas buscam informação.
todo cuidado é importante porque, como eu falei, no Nordeste as pessoas se informam muito mais por TV. As pessoas que se informam pelas redes sociais, que elas têm o costume de mexer nas redes sociais, será que elas se informam pelas redes sociais? Elas querem saber notícias mesmo do Brasil, querem pegar alguma coisa assim, ou quando elas passam alguma fofoca e elas colocam isso como informação. Tá? Então esse é um outro cuidado que eu digo, porque a gente já fez pesquisas onde houve um investimento muito grande na gestão de um prefeito nas redes sociais e quando e em compensação saía na televisão, na hora do almoço, uma matéria negativa. Isso aqui era muito mais lembrado que tudo que foi colocado, todo esforço financeiro, esforço físico de equipe colocado nas redes sociais. Então isso me parece que vem acontecendo também em âmbito nacional, quando uma parcela dos políticos eles focam nas redes sociais, ao invés de conseguir espaços em rádios comunitárias e outros pontos. E quando a gente fala de amigos e parentes aqui, eu quero chamar a atenção para um outro ponto. O que a gente percebe é que nós temos deputados hoje, e eu já comentei isso, deputados do Centrão que conseguem colocar pessoas, auxiliares, assessores em vários lugares, em várias cidades. E essa pessoa está lá trabalhando o nome dele, ele tem um vereador que vai trabalhar para ele. Então hoje a gente percebe que muitos deputados que a gente atende, esses deputados eles já estão com um trabalho muito adiantado de comunicação com prefeitos, vereadores de cidadezinha pequenininha, cidade média e tal. E quando você abre a urna, você fala assim, como é que esse cara teve voto se eu não vi nas redes sociais? Pois é. Tá? Então eu percebo que uma camada dos políticos estão muito dentro das redes sociais, preocupados ali com a expansão, com a manutenção do voto dele, porque esse voto é muito ideológico. O que acontece com o voto ideológico? Amanhã esse político pisa fora da linha, vota em alguma coisa que essa ideologia que ele estava colocando ali, ele desacreditou, e às vezes você tem que fazer isso por algum interesse de grupo, interesse realmente de governo, de Estado, né? Você coloca isso e aí essas pessoas começam a te deixar, ao invés de ter uma base concreta ali de pessoas trabalhando ali na região e em toda a sua região e fazendo com que tenha um trabalho realmente profissional. A partir da página 12 a gente coloca o micro-target, que é o histórico da região norte, como vem acontecendo, da região sul, todas depois por faixa etária. Eu quero focar aqui em 2 pontos aqui, né? Algumas pesquisas mostraram queda da aprovação do presidente Lula na região Nordeste. Nós não detectamos isso, pelo contrário, houve um aumento acima da margem de erro. Tá? A gente só tem que tomar um cuidado aqui, porque nós ouvimos 1.000 pessoas e a margem de erro, se você pegar a região Nordeste, ela representa cerca de 28%. Tá? Se a gente falou com 1.000 pessoas, a gente falou então com 280 pessoas do Nordeste. Quando a gente pega isso, a margem de erro, claro que sobe ali para 6 pontos percentuais, 5,5. Tá? Então ele fica muito acima dos 3 pontos do estudo completo. Então se a gente for olhar, olha só, teve um aumento dentro da margem de erro, mas aqui a gente tem que notar tendências. Tá? Então a gente vê que a reprovação dele vem caindo desde dezembro ali na região Nordeste, vinha caindo a aprovação, mas teve um leve crescimento. E a outra região, e outro ponto que eu quero colocar aqui, seria sobre as pessoas acima de 60 anos. Pela primeira vez, após muito tempo, depois de um ano, tá? A aprovação das pessoas acima de 60 anos está abaixo da reprovação. Então aqui fica muito claro que o efeito INSS, que vem aumentando, e me parece que vai ter uma CPI instalada, e aqui eu quero chamar a atenção, nós não publicávamos estudos, mas o governo Bolsonaro vinha de uma forma tranquila ali, e de repente começou o Covid. Quando começou a CPI da Covid, que na televisão aquilo era muito colocado e aquilo ficou muito negativo, a CPI trazia coisas ali, eu não quero dizer se são verdades ou mentiras, narrativas, mas da forma que foi colocado afetou muito o governo Bolsonaro. O que eu digo, eu quero antecipar é que é o seguinte, da forma que pode caminhar a CPI do INSS pode prejudicar ainda mais, porque a gente percebe aqui, olhando para o histórico das pessoas acima de 60 anos, que sempre tiveram uma boa aprovação do governo Lula, votaram muito em 2022 no governo Lula, pelos motivos que a gente pode dizer num outro estudo, porque a gente trabalhou nessa campanha e a gente tem muito dado, mas
como eram dados de campanha, não posso ficar falando, mas o que a gente percebe é que afetou a imagem do presidente, do governo, essa questão do INSS. E, dependendo do transcorrer da CPI, isso pode piorar muito. E a gente tem que lembrar que quando a gente fala de 60 anos, as pessoas não esquecem que é uma parcela cada vez maior do eleitorado. Hoje nós temos aqui 22,7% de pessoas acima de 60 anos e 25,4% de 45 a 59 que de repente estão prestes a aposentar. Tá? Então, isso pode realmente afetar muito a imagem do governo, dependendo de como for tocada essa CPI, dependendo de como isso aparecer na televisão. Por que eu digo isso? As pessoas de ensino fundamental, pessoas do Nordeste, pessoas mais velhas, elas estão na televisão, elas não estão na rede social. Ah, minha avó mexe na rede social. Ok, tua avó mexe. Mas será que ela mexe buscando informação sobre política? Ou ela simplesmente está vendo ali ponto cruz, alguma coisa assim, cachorrinho e por aí vai. Na página 38 a gente mostra o estudo de NPS, que eu sempre explico aqui também, a cada 3 meses. Né? O NPS foi um estudo, o Net Promote Score, foi um estudo criado pela Universidade de Harvard, onde ele entende a lealdade dos consumidores em relação a uma marca. O que nós fizemos? Nós fizemos uma adaptação para entender a lealdade dos eleitores em relação ao político, tá? Ao governo. Então nós sempre fazemos isso em todas as cidades. Mas para que isso? Para que ajuda isso aqui? Né? Nós entendemos o nível de pessoas que têm tendência a falar mal, tendências a falar bem, tendências de pessoas a ficar neutras. E o que nós temos hoje? 55,5% dos eleitores têm tendência a falar mal do governo Lula. Aí você fala, e é importante prestar atenção, enquanto 40,4% reprova o governo, 55,5% tem tendência a falar mal. E qual é o impacto disso? Você imagina você chegar num ambiente e a maioria das pessoas falando mal daquele restaurante. Você vai ficar assim, pô, será que isso aqui não está... Eu não estou vendo coisa boa e as pessoas e todo mundo... Será que eu estou errado? Tá todo mundo, ou está todo mundo errado? Então, é muito ruim quando muita gente começa a falar mal de um governo, começa a colocar aquele governo para baixo, porque fica cada vez mais difícil você conseguir resgatar. Tá? Então, isso aqui é um outro ponto, que aqui tem muita relação... não com entrega, tá? Porque quando você... Isso é uma coisa que eu venho batendo muito. Os políticos acham que comunicar é o essencial. O coitado do consultor político ele não consegue fazer uma boa comunicação se não tiver entrega. Então você precisa entregar e depois comunicar essa entrega. Ou melhor, você comunica que vai entregar, entrega e depois comunica que entregou. E mantém essa comunicação de entrega na cabeça das pessoas, que é para que as pessoas não se esqueçam, porque a cada 5 dias muda tudo, né? Então, é importante aqui, talvez, o governo Lula tenha problema de entrega ou problema de comunicação. Tá? Isso não é um problema do Marcelo, é um problema e nem do IBESP. A gente tem que prestar atenção aqui, porque hoje a gente tem mais da metade dos eleitores brasileiros com tendência a falar mal do governo. E 24,5% com tendência a falar bem, de defender o governo ali. Tá? Isso aqui a gente depois mostra por região, quem mais por idade e tal, e o que a gente percebe novamente é aqui a gente tem 55,4% das pessoas acima de 60 anos com tendência a falar mal. Claro que a gente vai repetir esse estudo em setembro, vamos ver se isso aumenta. A gente vai estar ali, não sei se vai ter a CPI realmente, mas a gente vai ver se isso aqui vai ter afetado de alguma forma. Tá bom? Então, esse aqui foi o estudo que a gente fez aqui de avaliação do governo. A gente vai agora se você tiver interesse em olhar com calma, por favor, entre no aplicativo do IBESP. Você pode dar uma olhadinha ali nele. O aplicativo é bom porque você tem várias coisas ali para ter acesso. E se você tiver interesse em conversar aqui com o IBESP, pode aqui no Zap do IBESP, vai ali, bate o QR Code e faça uma pergunta. A gente tem, com certeza, a gente vai estar feliz em responder para você. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima.